Olá, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Surreal. Eu sou Felipe Oro e tenho aqui um desafio para você. Você acha que a derivada dessa função é muito difícil? Você sabe fazer? Você sabe como começa? E, e se eu disser que a derivada dessa função é bem mais fácil do que você imagina? Você acha que ela demora muito tempo para ser feito? Então, você vem comigo que eu vou te mostrar técnicas aqui que você pode aplicar em outras derivadas, em outros problemas em matemática, porque são técnicas básicas que a gente vai usar em todos os lugares no curso de cálculo 1, 2, 3, em todo lugar que você tiver com alguma dificuldade. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como chegar lá. Bom, o que eu tenho aqui na verdade? Eu tenho aqui uma função e ela é uma composição de log com uma raiz quadrada com uma função que a gente chama de racional. O que é racional? É uma função que é divisão de polinômios. Nesse caso, são dois polinômios de grau 2, quadrados aqui, e é isso que eu tenho. Se eu fosse uma máquina que acho que matemática é um monte de fórmula, que cálculo é um monte de fórmula, que eu tenho que diretamente ir fazendo aqui 1 sobre a inversa da raiz, e depois eu derivo a raiz, que é 1 sobre 2, o que está dentro, e eu inverto, e eu vou gastar muito tempo para resolver essa derivada. E ela é bem mais simples do que imagina. O log, ele está aqui e ele pode me ajudar muito a resolver essa derivada. O log está aqui, eu vou marcar aqui, mas vai apagar. Ele está aqui e ele pode me ajudar muito. Ele não está aqui à toa. Ele pode me ajudar muito a resolver essa derivada. Da mesma maneira como essa parte de dentro aqui, ela também é um polinômio sobre outro polinômio e eu também tenho como dar uma facilitada aqui antes de começar. Então, antes de aplicar cálculo, eu tenho que usar a bagagem que eu tenho, os porquês que eu já respondi nela atrás, para conseguir identificar coisas que me facilitem a vida antes de eu começar a derivar. Então, por exemplo, esse termo que está aqui dentro, que é o x ao quadrado menos x menos 2. Que tipo de polinômio é esse? Esse é um polinômio de grau 2, ele tem 1 aqui na frente, eu posso fatorar ele de forma simples, usando aquele processo em que o produto das raízes é menos 2, a soma das raízes é esse termo aqui, na verdade, menos o b, menos esse termo aqui. E esse processo já me ajuda muito. Se você ainda não sabe fazer isso, se você não tem ideia de como isso é feito, a gente pode aqui simplesmente fazer um delta, que é menos b ao quadrado, nesse caso vai dar mais 1, menos 4 que multiplica o primeiro pelo menos 2 aqui, E aí a gente vai identificar que esse delta dá 9, que é 1 mais 8, 9. Então é bem positivo e inteiro, quando você tira raiz quadrada vai dar 3, mais ou menos 3. Então eu consigo dar uma observada nas raízes que você tem de x aqui, porque a fórmula dita de Bhaskara, mas não é de Bhaskara, ela é a fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se você quer saber por que essa fórmula não é de Bhaskara, pede aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo explicando sobre isso. Bom, nessa fórmula, isso vai dar menos o b, que é menos 1, com mais ou menos 3, tá? Sobre 2. E aqui eu vou ter uma soma de 1 com 3 são 4 sobre 2, 2. E 1 menos 3, que são menos 2, sobre 2 menos 1. Tá? Ou seja, o produto das raízes é menos 2, ó, tá vendo? Ó? 2 vezes menos 1 é menos 2. E a soma das raízes é o menos esse termo. Porque quando eu somo 2 com menos 1 dá 1. E esse termo é justamente menos 1. Tá vendo? É menos esse termo. Então, menos 1 dá mais 1, que é justamente a soma dessas duas raízes. Essa ideia faz com que eu entenda que esse termo é fatorável, esse polinômio aqui é fatorável, no produto de x menos uma raiz, no caso menos 2, no produto de x mais a outra raiz, menos a outra raiz. Vai dar mais porque a outra raiz é negativa. Então dá x menos menos 1, então x mais 1. Essa fatoração, se a de baixo tiver um termo em comum com essa, eu já facilito muito a minha vida, porque aqui passa a não ser mais dois polinômios de segundo grau. Passa a ser dois polinômios de primeiro grau, porque um dos termos eu vou fatorar. E aí, curiosamente, a parte de baixo também tem isso, Porque se eu olhar para cá, ó, eu identifico que o produto das raízes tem que ser menos 10,
E quais são os produtos que dão menos 10, né, de inteiros, assim? 2 e 5, né, por exemplo, 10 vezes 1, outro exemplo. E são os únicos, né, nesse caso, né, só sinal. Então, se eles têm sinal trocado, porque tem que dar menos 1, então um é 5, o outro é menos 2, ou o contrário, um é menos 5, o outro é 2. E a soma tem que ser menos 3. Né? Então, quais são as raízes se a gente pensar nessas configurações? As raízes são o 5 é negativo, porque a soma continua uma dívida, né, da menos 3, e a outra raiz é o x sendo positivo, no caso 2, e aí a soma vai dar menos 3 e o produto menos 10. Tá? Só uma maneira rápida da gente fatorar esse polinômio e obter essa ideia que esse polinômio pode ser fatorável ou fatorado em x mais 5, ou x menos 2 primeiro, né? E depois x menos menos 5. A ordem não faz diferença, porque a ordem do produto não altera, né? A ordem dos fatores dentro de um produto não vai alterar o produto. É comutativo. Então, x menos 2, x mais 5. Então, se eu fatoreio de cima e fatoreio de baixo, automaticamente eu já simplifiquei o meu problema. Olha como eu já simplifiquei o meu problema. Ó. Automaticamente, essa divisão de x ao quadrado menos x menos 2 sobre x ao quadrado mais 3x mais 10, ela já simplificou para essa outra, que é x menos 2 vezes x mais 5, dividido por x menos 2. Eu inverti, né? O x mais 5 é embaixo. Aqui em cima é x mais 3, né? Mais 1, na verdade. X mais 1. Aqui embaixo que é mais x mais 5. Ok? Então, esses termos agora cancelam e o meu problema passa a só ter esse termo, que é o x mais 1, x mais 5. Tá? Então, na verdade, a minha função aqui já deu uma boa simplificada antes mesmo da gente começar a pensar em derivar. Eu estou antes do processo de derivar. Aqui sobrou x mais 1 e aqui sobrou x mais 5. Olha como é que ela já aparece com isso um pouquinho mais amistoso. Eu sei que ainda está muito difícil, ainda tem muito problema. E agora vem a magia do logaritmo, né? O logaritmo, ele faz exatamente a ideia, quando eu tenho uma potência, né? Ele transforma potências em produtos. O logaritmo tem essa magia aí, né? Essa mágica, porque ele está pensando que é o expoente, né? Quando eu faço potência de potência, eu multiplico expoentes. Então, como a palavra logaritmo pode ser substituída por expoente, qual é o expoente de uma potência? É o produto da potência, da parte de cima, do expoente, multiplicado pelo expoente do outro termo, é o produto dos expoentes. O B era um expoente e o log é um expoente. Então, o expoente do B, expoente dessa potência, vezes o expoente do A. São produtos de expoentes, tá? Então, como o log tem essa magia, essa mágica, isso aqui é um expoente. Não, Felipe, não é uma raiz. Sim, mas toda raiz, meu intrépido aluno, é um expoente. Ó. Isso é um expoente por meio. Então, na verdade, essa minha função, antes de derivar, tá, gente? Isso não tem nada a ver com derivada. Eu estou puxando o meio, a propriedade de log, para fora. Antes de derivar, olha o que eu já tenho, né? A minha função aqui, olha lá. Antes de derivar, ela já simplificou muito. Ela já está sem a raiz para derivar. E aí a gente vai além. Você acha que para por aí? Não. Tem outra propriedade de log extremamente importante, que é o log da divisão, o log de produto. Quando eu divido duas potências, né? Quando eu divido dois termos que podem ser potências, ele
que a gente faz, né? O que a gente faz quando a gente divide dois expoentes? Qual é o expoente de uma divisão? A expoente de uma divisão é a subtração dos expoentes. Lembra que a gente repete a base e subtrai expoentes quando é uma divisão? Então é isso. O expoente de uma divisão é a subtração. Qual é o expoente de uma divisão? É uma subtração dos expoentes dos termos. O expoente do primeiro menos o expoente do segundo. O expoente do numerador menos o expoente, né, do denominador. Então, essa ideia faz com que a gente ainda simplifique mais ainda o meu problema. Porque o log daquela divisão ali, ó, de x mais 1 dividido por x mais 5, na verdade, ele é o log da primeira mais o log da segunda. E aí, olha como ficou agora bem mais simples. A minha função saiu do que era, com log de polinômio de segundo grau, raiz e tudo, para uma soma. Essa é a função. Não derivei, não. Isso eu só apliquei as propriedades que eu sei lá do ensino médio, lá de trás. Só os porquês que eu tenho dentro de mim. E aí, olha como fica bem mais fácil agora. Como é que eu vou derivar isso, né? Como é que eu derivo agora já sabendo que a minha função é assim, né? Ó, vamos aqui copiar, né? Para mostrar, ó. Vamos copiar isso aqui, ó. Tá? Olha lá. Olha como é que eu tenho agora, né? Vou colocar aqui, ó. Se a minha função é essa, olha que interessante. Qual é a derivada dela agora? A derivada dela é meio é uma constante multiplicando, eu não derivo, eu derivo apenas o log. Mas a derivada de log de qualquer coisa, né, vou botar U aqui, né, para representar algo qualquer, é 1 sobre essa coisa derivada dessa coisa. Regrinha da cadeia. Então a derivada do log de x mais 1, ó, é 1 sobre x mais 1 derivada do x mais 1. Tá? Só que a derivada do x mais 1 é 1, né? Curiosamente, porque o 1 dá 0 e a derivada de x é 1 mesmo. E assim eu vou fazer para o próximo também. É 1 sobre x mais 5. Tá? Ah, deixa eu só corrigir, né? Porque aqui a gente, na verdade, o sinal é de menos, né? Porque era uma divisão, lembra? Aqui era uma divisão. Então, deixa a gente corrigir isso. Eu vou corrigir aqui embaixo, tá? Depois eu corrijo ali em cima, que ali é uma foto copiada. Então, ó, o sinal é menos, porque é uma divisão, tá? Eu sei que alguns já devem estar aí se remoendo, porque eu tinha colocado mais. Eu já me corrigi, é uma divisão, então o sinal é menos. E essa derivada aqui é 1 também. Opa. Essa chave ficou horrorosa. É 1 mais 0 também, tá? E aí, para fechar, né, a gente tem a resposta, então, como sendo f' de x, né? F' de x, tá? Só corrigindo aqui, ó. Aqui é menos, né? Corrigindo aqui. Por cima mesmo. F' de x é meio da diferença entre essas duas frações, né? X mais 1 e x mais 5. Poderia fazer aqui um MMC e poderia fazer um pouquinho melhor? Poderia fazer aqui um MMC. Poderia fazer um MMC aqui para tentar ver se simplificava alguma coisa. Não vai simplificar muita coisa, né? Mas dá para fazer, né? X mais 5, x mais 1 aqui. Vai cortar os x's, né? Dos dois lados, né? E vai dar 5 menos 1, 4. Então dá para cancelar com o termo ali de fora, tá?
Vou pegar, então, isso aqui agora, né? Vou dar uma copiada e vamos para a próxima página. E aí vou fazer só essa continha para ficar bonito, né? O MMC aqui desse termo é multiplicar pelo outro, né? Já que eles são diferentes e não tem nada em comum, e esse termo é multiplicar pelo outro. E aí eu tenho aqui um meio, né, que está do lado de fora esperando aqui as coisas acontecerem. Agora eu vou ter o x mais 5. Muito cuidado com o sinal de menos fora da fração, porque ele é menos todo mundo, né? Ele é menos aqui, ó, x mais 1, tá? E embaixo eu tenho o produto do x mais 1 pelo x mais 5. Não preciso fazer esse produto, pode deixar indicado. Também não tem nada demais se fizer a conta. E aí eu concluo finalmente que a f' de x, para fechar, aqui em cima vou obter meio, né? X mais 5, menos x menos 1, olha a distributiva. Aqui o produto mesmo, da forma que está, x mais 1. E aqui na parte de cima, agora sim, cancelei, finalmente. E aí eu vou obter o meio multiplicado por 5 menos 1 são 4, né? E aqui x mais 5, x mais 1. Então uma resposta poderia ser você parar lá onde você parou, aqui em cima, né? Mas em algum lugar isso poderia cobrar que você fosse um pouco mais, fizesse aqui os cancelamentos, né? E chegasse numa resposta tipo essa. 2 sobre, e aí eu vou até distribuir agora no final, x ao quadrado, mais, lembra, 5x com x, 6x, mais 5. Okay? E aí chegamos à resposta aí mais menorzinha, vamos assim dizer, de todas, né? Menorzinha aqui de todas, que é a derivada. Então aquele log lá, extremamente difícil, tá? Vou pegar aqui isso que me interessa, né? Vou ver se só copia agora. Aquele log lá é extremamente difícil. É exatamente igual a isso aí, esse termo, né? Exatamente igual a esse termo que a gente acabou de copiar. Eu vou escrever aqui a resposta já direto. Que era 2 sobre x ao quadrado mais 6x mais 5. Usando a colinha, né, que a gente fez. Olha como deu a derivada desse termo todo. Você imaginava que essa derivada ia ficar tão simplificada assim? Se você fizer aqui direto pelas contas de derivada de log, da raiz e das derivadas, vai ser difícil você simplificar para chegar nessa resposta. Você provavelmente nunca vai achar essa resposta aqui, porque vai ser tão grande, vai ter tanta conta para você fazer, vai ser tanta conta dentro da raiz, que você dificilmente vai simplificar tudo para chegar nessa resposta. Tá bom? Se você quer aprender como faz, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Se você quer que eu faça outro exercício de cálculo, deixa aqui nos comentários que tipo de exercício você quer que eu faça, que eu trago aqui no canal. E um grande abraço para você. E aplica isso que você vai ver que o seu desempenho em cálculo, em outras matérias que dependem de cálculo, vai melhorar muito para você, em matemática em geral. Abraço grande e até o próximo vídeo.